vai dizer assim, irmãos. Aí na tela também. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. E Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Nada lhe faça. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como areias da praia no mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Jesus, obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Abra o nosso entendimento, ó Pai, para que venhamos entendê-la. Fala aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Ai, já o fluir, ó Pai, do teu Espírito Santo nesse lugar, nas nossas vidas. Pai amado, nós pedimos, ó Pai, a tua bênção, queremos ouvir a tua voz. Cada pessoa, Pai, saiu de casa aqui, Pai, sedento em ouvir a tua voz, em aprender de ti, e nós oramos a ti. Então fale conosco, Pai, fale conosco, ministra a tua palavra aos nossos corações, e nada venha roubá-la, mas pelo contrário, ela venha cumprir o propósito, ó Pai, que o Senhor deseja nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar então, e o tema é conectados ou distantes, rompendo o silêncio na caminhada familiar. Conectados ou distantes, rompendo o silêncio na caminhada familiar. Irmãos, nós vivemos na era da maior conectividade da história. É incrível como nós estamos assim, o mundo está conectado das mais diversas formas, por causa da questão da internet, da questão dos próprios celulares. Irmãos, como é fácil hoje se conectar, em um clique
que, né, a gente vai e manda um WhatsApp para quem nós precisamos nos comunicar. Anos atrás, vamos voltar tempos atrás, no tempo de Abraão, então era uma dificuldade, hein? Você precisava lá pegar um camelo, algum animal assim, você ia até a outra aldeia para de repente conversar com alguém. Tempos atrás também, lembra-se, na época ali dos correios começaram, mas era por cavalo. Olha a dificuldade, irmãos. A era do e-mail, a era do fax. Hoje em dia, irmãos, tudo mais simples. Tudo mais simples. E aqui, irmãos, mas mesmo tendo Wi-Fi de alta velocidade, redes sociais e mensagens instantâneas, a gente nunca foi, ironicamente, nunca fomos tão distantes. Numa era de tanta conexão, uma era de tanta facilidade de comunicar, nós nunca fomos tão distantes de uma forma geral. E em Gênesis, nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, relata uma prova difícil de Abraão. Uma prova da qual nós vamos ver como ele foi se comunicando, como ele foi se conectando e a forma como ele foi agindo para romper o silêncio nessa caminhada. Nesta prova, como nós lemos, o Senhor pede a ele, Abraão, que sacrifique o seu único filho em obediência a Deus. Isaac era o filho da promessa, o filho que se cumpriu quando Abraão já tinha uma idade avançada e a esposa dele também. Agora esse moço, esse jovenzinho chamado Isaac, já tinha crescido já, e agora o Senhor se revela, como nós vimos no texto, e faz um pedido assim, daquele que Abraão não esperava. É aquele pedido difícil, Vá agora e sacrifique o seu único filho. E aí ele vai, então, sobe essa montanha numa semana, nos dias mais difíceis da vida deles. Mas o texto bíblico, irmão, nos revela um segredo precioso. Dá uma olhada no verso 8. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quem somos eu e você na hora da nossa prova? Na hora da nossa dificuldade? Quem é a nossa família nos dias maus? Irmãos, nos dias bons, no dia das férias, normalmente a família se dá bem. Quase toda a família se conecta bem nos dias alegres. Mas é no dia da prova, é no dia da enfermidade, é no dia do desemprego, é no dia dos desafios diários, às vezes aquele momento realmente de estar passando por alguma dificuldade. É nesse momento que a nossa família, irmãos, está sendo provada, e nós temos que mostrar se nós somos conectados ou distantes. Nós temos que mostrar verdadeiramente se nós estamos rompendo esse silêncio na caminhada, porque muitas vezes nessa caminhada, nos dias maus, nós temos uma tendência a nos calarmos, e aí cada um acaba agindo por si, e toda essa comunicação que deveria ter acaba se perdendo. E hoje nós vamos aprender exatamente isso, como nós rompermos, como a gente está conectados, e o que esse texto tem a ver aí conosco. Então a pergunta é: conectados ou distantes, como anda a sua jornada familiar? Está todo mundo conectado? Está se comportando bem na hora da prova? Está distante? Como anda a sua jornada? E a primeira lição que nós vamos ter é: caminhando juntos com aqueles que amamos. Andar na mesma direção e os níveis aí de intimidade. Como nós vimos no versículo 8, os dois continuaram a caminhar juntos. Os dois continuaram a caminhar juntos. E o nosso desafio, irmãos, é exatamente esse daqui. Irmãos, como nós vamos fazer aqui? Andar na mesma direção. Lá na sua casa, todo mundo está andando na mesma direção? Todo mundo fala a mesma língua? Ou cada um está andando para um lado? Parece curioso, mas muitas vezes, irmãos, isso pode ocorrer. Não é porque a gente mora debaixo do mesmo teto que todo mundo está se falando a mesma língua. Às vezes a família parece realmente aquela torre de Babel, todo mundo falando uma língua diferente, e na hora da prova cada um está correndo para um lado, e às vezes isso acaba atrapalhando muito. E nós precisamos aprender então a andar na mesma direção. Abraão, aqui no texto bíblico, ele carrega no peito o peso da ordem mais difícil da sua vida. E é verdade, irmãos, ele orou tanto para ter um filho, e agora o Senhor está pedindo o filho. Isaac carrega nos ombros a linha do próprio sacrifício. Em tempos de crise, irmãos, a unidade é fundamental. E por isso que o inimigo vai trabalhar tanto para destruir a unidade familiar.
fazer com que vocês em casa, eu em casa, a gente não fale a mesma língua e um acaba ofendendo o outro, um acaba correndo em direções diferentes. E é exatamente isso que o inimigo quer, uma casa rachada. Jesus mesmo vai nos ensinar e dizer, irmãos, que uma casa dividida, ela não prospera. Uma casa, irmãos, que não está indo na mesma direção, irmãos, ela tende a ruir. Precisa-se trabalhar nisso. A unidade é fundamental. Por isso que lá no Salmo 133, irmãos, versículo 1 vai dizer: quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Uma igreja unida, ela prospera. Uma casa unida, prospera. Uma empresa unida que fala a mesma língua, prospera. E isso, irmãos, é necessário, não é opcional, é realmente fundamental a unidade. Agora, apesar do estresse da situação que Abraão está vivendo, os dois continuam a caminhar juntos. Abraão está sob estresse. Na verdade, Abraão vai ter uma estratégia que até então ninguém sabe que Deus falou com ele. Ele sabe exatamente aquilo que está para ocorrer. Mas nesse momento, irmãos, de estresse, os dois continuam a caminhar juntos. E por que isso é importante? Às vezes, irmãos, nós colocamos a culpa no estresse para algumas atitudes infelizes em casa, não é? Eu tive um dia tão estressado, como se isso fosse um passaporte para eu maltratar o outro. Não é assim? Olha, hoje eu tive um dia estressado, então você pumba no outro. Olha, o trânsito estava assim, aí você pumba no outro. Então, às vezes, irmãos, aqui a gente vê no maior momento, maior estresse que Abraão estava tendo, ele conseguiu manter a unidade, irmãos. Esse romper um silêncio significa também continuar a caminhar juntos. Vocês entraram na prova juntos e vocês têm que sair juntos dessa prova também, em nome de Jesus. Amém? Níveis aqui de intimidade. Nós temos que caminhar juntos. Pode voltar, não. Tem também a questão dos níveis de intimidade. E há esse registro maravilhoso no versículo 5, onde Abraão diz a seus servos: dá uma olhada aí, irmãos. Esperai aqui com o jumento e eu, rapaz, iremos até lá. Aqui, irmãos, aprendemos algo fundamental. Na caminhada da vida, nós devemos estabelecer níveis de intimidade. Nem todos foram com Abraão para o topo do monte. Irmãos, ele ouviu a voz de Deus. No outro dia, irmãos, ele já acorda de madrugada, ele já vai cumprir a ordem de Deus, o que mostra, irmãos, uma questão de obediência tremenda. Abraão não ficou ali, irmãos, buscando várias confirmações. Deus falou, eu vou lá e obedeço a voz de Deus. Abraão é um homem que já tinha ouvido a voz de Deus algumas vezes, e ele sabia que era o Senhor que estava pedindo. Ele sai ali com os filhos, e quando ele sai da casa dele, ele sai com 2 servos. Eles fazem essa caminhada, irmãos. Mas na metade lá da caminhada, em certo momento da caminhada, ele fala o que para os servos? Vocês ficam aqui. Só agora, a partir de agora, vai eu e o filho somente. O que nos ensina, irmãos, que nem todo mundo está no mesmo nível de intimidade, ou não deveria estar no mesmo nível de intimidade comigo ou com você. Às vezes, irmãos, quando nós bagunçamos isso daqui, a gente coloca para sentar, talvez, na mesa, pessoas que não deveriam estar. Não é, irmãos, que as pessoas são ruins, não é isso, irmãos, mas a pessoa que está vivendo um outro momento da fé. Imagine comigo, irmãos, Abraão não sabe ainda o que vai acontecer, certo? Se ele leva os servos, Deus pediu para Abraão fazer o quê? Sacrificar o filho, certo? E naquele momento do texto bíblico, que ele faz um movimento que ia sacrificar, o que os servos iam gritar, irmãos? Pare com isso, você vai matar o filho do rapaz? Entende o que eu quero dizer? Por quê? Porque Abraão poderia ter trazido, irmãos, para dentro de uma intimidade pessoas que não deveriam. Às vezes nós compartilhamos coisas que não deveriam. Aprenda a organizar quem vai sentar na sua mesa no seu dia mau. Quais são as pessoas? Porque, irmãos, uma questão que eu sempre pergunto mesmo, eu vou compartilhar o meu problema. Essa pessoa que eu estou compartilhando, ela vai orar? Ela passou por isso já? Ela vai acrescentar alguma coisa? Ou o meu compartilhar é somente uma necessidade minha de desabafar? Se é somente uma necessidade de desabafar, reveja, irmãos. Porque talvez você está compartilhando com pessoas sonhos e situações de dificuldades que
prateleira, que são as pessoas onde vai caminhar muito próximo com você, e aí depois vai descendo, né? Vai ter ali a família, vai ter a galera ali, os amigos, aí vai ter os colegas, vai ter os conhecidos, vai ter pessoas diferentes, níveis de intimidade. Aprenda a colocar. Aqui a gente vê também os círculos de relacionamento. Perceba no texto, o restante da tribo ficou em casa. Quando ele vai, ele não leva todo mundo. Aliás, ele nem conta para a mulher. Você viu o segredo? Ele não conta para a mulher. Porque você imagina se ele contasse para a mulher? Você imagina a cena? Eu imaginei a cena essa semana. Imagina, Deus apareceu para mim, querida, e eu vou subir no monte e vou sacrificar. O que você acha que a Sara ia falar para ele? Não vai tocar no meu menino nunca! Você está doido! Ele não sai daqui, você está doido! Não é assim? Por isso, irmãos, que ele não compartilha. Ele não leva a tribo toda. Vamos lá, todo mundo agora na hora do sacrifício. Irmãos, ele não faz isso. Por quê? Porque ele não tem a mesma fé. Na semana passada nós estudamos a história de Jairo. E Jesus está chegando ali na casa de Jairo, onde a filha dele estava morta. E Jesus chega na casa dizendo o seguinte: a menina não está morta, a menina só dorme. E as reações foram diferentes. Pessoas começaram a dar risada, a zombar de Jesus. Aí Jesus fala o seguinte, a exemplo do texto de Abraão: vocês ficam aqui, vocês que estão zombando, e no quarto agora, onde a menina estava, vai entrar somente eu, os pais e os meus 2 discípulos. Por quê, irmãos? Naquele ambiente era precisava de um ambiente de fé. Nem todo mundo precisava entrar, não era um espetáculo. E da mesma forma nós precisamos vigiar nesse círculo de relacionamento. O restante da tribo ficou em casa. Os 2 servos caminharam até certo ponto. Tem pessoas que vão caminhar com a gente até certo ponto. Você vai até aqui, está sendo bênção demais, mas você vai até aqui. Agora vai ter gente, irmãos, que vai estar mais perto de você, que vai te dar suporte em oração, que vai te dar suporte bíblico, que vai chorar contigo, que vai caminhar contigo. Apenas Abraão e Isaac, irmãos, vão até o fim, que eram as pessoas realmente que precisavam estar envolvidas. Veja aí também a questão do filtro da confiança. Nem todos precisam saber dos seus projetos. Irmãos, falo com toda humildade, irmãos. A galera está compartilhando tudo. Quando eu fui pastor no clube de campo, eu achava muito engraçado. Tinha uma irmãzinha que mandava para mim fotos do prato da comida dela. Então imagina, todo almoço, toda janta ela mandava. Eu ficava na dúvida, ela quer que eu ore pela comida dela? Deus abençoe essa comida que a pessoa céu vai comer. Eu não sabia, eu ficava na dúvida. Eu falei, por que ela está compartilhando isso? Quando eu fui líder dos adolescentes, começo do Facebook, que eu não sei vocês, eu sou da época do Orkut. Lembra do Orkut? O Orkut era terrível, o negócio era, eu sou dessa época. Aí ligou no Facebook, e eu lembro, irmãos, que aquela questão que todo mundo estava muito ali empolgado, e teve lá um certo adolescente que uma vez ele escreveu assim, né? Eu estou indo lavar o carro do meu pai. Passou uns 10 minutos e ele escreveu assim: vocês não precisam saber disso, né? E é uma verdade. Ele mesmo colocou, estou compartilhando algo, depois ele repensou e falou: por que eu estou compartilhando isso, cara? Não precisa saber, irmãos, o que você está compartilhando. Nem todos precisam saber dos seus projetos, nem todos precisam saber das suas lutas mais profundas ou da intimidade do seu lar. Nem todos. Tem pessoas, irmãos, que tem, realmente você tem que ter um parceiro de oração. Você tem que ter uma pessoa que você no dia mal você vai pedir oração. Eu tinha muito, irmãos, a minha mãe nisso. Minha mãe hoje mora no céu. E eu tinha muito ela como uma parceira de oração. Mãe, está difícil. Mãe, está difícil. Hoje minha mãe mora no céu. Mas eu tenho minha parceira de oração também. E eu fico ali, olha por mim, olha por nós, a situação está essa. Está assado. Irmãos, precisa ter uma pessoa que você vai clamar. Mas nem todo mundo. Nem porque, irmãos, nem todos aqui, nesse texto mesmo, irmãos, que nós acabamos de ler, nem todos compreenderiam. Imagina, irmãos, é uma tribo, nem todos iam compreender aquilo que Deus está pedindo para Abraão, assim como nem todos vão compreender aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Nem todos, irmãos, creriam. Da mesma forma, a pessoa do seu lado não necessariamente vai crer. Está do seu lado, uma boa pessoa, irmãos, mas às vezes não vai crer e vai jogar palavras de incredulidade para cima de você. Você sai daqui de repente, coração cheio de fé, passa ali na esquina, encontra alguém, você compartilha o teu
cuidado para não abrir o coração da sua família, entre aspas, servos. Lembra que ele deixou os 2 servos? Ou para a tribo, entre aspas também, na internet. Fica lá, todo mundo fica sabendo. Irmãos, eu fico sabendo às vezes que a pessoa perdeu o emprego. E não é porque a pessoa está no LinkedIn, não. O LinkedIn ajuda, eu sei. Não é não, é Facebook mesmo, é Instagram. Eu fico sabendo de coisas que eu fico pensando. Eu não precisaria saber. E fica lá, irmãos. Para quê? Para a pessoa falar assim: pô, tadinho, você está agora desempregado? Tadinho, você está nessa prova? Tadinho, você está numa crise familiar? Reveja, irmãos, reveja. E esse texto para mim fica muito claro a forma sábia como Abraão se comportou. Ele foi estratégico. A tribo não precisa saber, porque ele falou que ia passar. Estou indo adorar a Deus. Ela saiu de lá pensando o que dele? Que pai exemplar, está levando o menino para adorar a Deus. Ai, que marido. Mal saber ela, não. Ali, irmãos, aquilo todo mundo falou, que legal, olha, escolheu 2 servos, irmãos, todo mundo soube. Para quê? Para não atrapalhar aquilo que Deus tem para você. Porque enquanto eu e você precisamos aprender, irmãos, a romper o silêncio, que significa também selecionar quem caminha com você na intimidade, quem vai com você para o monte. Não é isso? Eles estão indo rumo ao monte. Ele e Isaac, Abraão e Isaac. Quem vai com você para o monte? Quais são as pessoas que realmente vai com você até o final e vai interceder pela sua vida? Então vigie em nome de Jesus. Segundo ponto aqui, irmãos, é o eis-me aqui. A prontidão do ouvir e o valor do silêncio. Se no primeiro ponto, eu e você, nós precisamos andar na mesma direção, discernir níveis de intimidade, agora eu e você precisamos estar pronto para ouvir e esse valor do silêncio. Olha o que vai dizer no versículo 19: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. É um versículo, irmãos, não muito a ver aqui com a nossa cultura brasileira, pouco a ver, porque Tiago está dizendo: sejam todos prontos para ouvir e tardio para falar. Aqui, irmãos, a nossa cultura é o quê? Todo mundo é muito pronto para falar, nós falamos muito dentro da nossa cultura e nós temos dificuldades em ouvir. Então, aqui na nossa cultura brasileira é diferente da cultura oriental. Você já trabalhou ou teve um colega oriental? Eles são tudo mais quietinhos, tá? Tudo mais assim, eles pensam mais, eles refletem. É uma questão cultural. Agora, o que Tiago está dizendo é: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. E aí nós vemos também, irmãos, algumas estratégias aqui também. O valor do silêncio. Versículo 7 vai dizer que Isaac quebra o silêncio e diz: meu pai. E ali Abraão responde prontamente: eis aqui meu filho. Há um tempo para falar, mas na caminhada há também um tempo precioso, que é o tempo do silêncio. Em Eclesiastes 3 vai dizer: há tempo de falar, há tempo de calar-se. Na hora da prova, irmãos, feliz é a pessoa que sabe discernir isso. Tem momentos, irmãos, é você e Deus. Mesmo ali na família, é você e o Senhor. E aí você vai precisar aprender pronto para ouvir, tardio para falar. Durante um tempo nessa caminhada, irmãos, a Bíblia não registra nenhum diálogo nessa caminhada. Eles estão caminhando. E ali Abraão está guardando ali o silêncio. O Isaac demora para aparecer no texto, falando: meu pai. Até então, ele sai da tribo, ele deixa o pessoal ali na tribo, e ali ele dá ordem para os teus servos somente: ó, fiquem aqui que eu vou subir com o menino. O restante, irmãos, Abraão, no texto aqui, Abraão está em silêncio. Então, por que esse valor do silêncio? Por que o silêncio tem esse valor? Porque o silêncio, irmãos, nos protege e nos livra de falar coisas indevidas em momentos em que o coração está agitado, irado, ansioso. Pior coisa que tem, irmãos, a gente falar quando o coração está agitado, irado ou ansioso. Nesses momentos, irmãos, a gente tem a tendência de falar coisas que não deveríamos falar. Já caiu desse erro? Já caí. Aí a gente vai e fala, né? Um monte de coisa, um monte de situação, porque a gente está bravo. E a gente acaba ali meio que no vídeo, meio que na situação, e por isso muitas vezes, irmãos, dá tanta confusão. Aí vem está orando: Senhor, visita as casas, tira a confusão.
acabariam, irmãos, se a gente guardar a boca. Guarda a boca, nós não temos, irmãos, aprenda uma questão que eu tenho aprendido, mas aprenda antes de mim, né? Eu demorei para aprender. O silêncio, irmãos, é uma bênção. Nós não temos responsabilidade, irmãos, sobre aquilo que o outro vai falar, mas você é responsável por aquilo que você fala. A Bíblia fala, irmãos, devemos ser nessa questão, sabedoria, palavras que edificam, a Bíblia vai falar. Então vigie. Aqui Abraão discerniu o quê? As palavras dele não seriam palavras que iam edificar, porque ele é pai. E imagine que ele está vivendo, irmãos, o momento mais difícil da vida dele. Irmãos, o pai, ou a mãe aqui é o filho. O coração dele está agitado. Ele é o pai da fé, mas o coração dele está agitado. Ele é um homem, irmãos. Ele está ali, Senhor, aqui ele e Deus. Você já fez essa caminhada com Deus? Eu adoro fazer essa caminhada com Deus todos os dias, quando eu vou trabalhar. E eu estou ali, Senhor, eu e Deus. E Abraão está nessa. A cada passo que ele dá ali no deserto, ele está ali pensando, Senhor, tenha misericórdia. Papai, você leva esse garoto, ele virou um garoto, irmãos. Um garotão correr, um garotão estava carregando as coisas, derrubando coisas, pegando novamente. Ele pensando, Senhor, que garotão bonito. Não faça isso com o meu garotão, não. Ele está orando, irmãos, ele está guardando aqui os sentimentos dele, está aqui protegendo. Não era tempo de falar, era tempo dele calar-se e estar tranquilizando a alma. Quantas palavras ríspidas destroem casamentos e traumatizam filhos, porque as pessoas falam com sangue quente, irmãos, tantas vezes errem nisso. Não erre nisso, não cometa os erros que eu cometi, não erre nisso. O silêncio também revela, e o silêncio então acalma o coração e revela o que é realmente dentro de nós. Mas para você saber o que é dentro de você, você tem que ficar em silêncio. Você já ficou silêncio com você mesmo? Uma bênção, aquele silêncio. Na casa, nada de TV, nada de nada, só você e Deus ali, acalmando a mente. Eu gosto de fazer isso muito de madrugada, tá? Eu adoro, todo mundo está dormindo, aquela questão bacana, e eu estou ali orando, caminhando pela casa, e ali, acalmando o meu coração. Senhor, fala, Senhor, está tendo muito agitar. Não é o momento de estar na rede social, não é nada disso. É o momento de você e Deus ali, estar ali, Senhor, eu quero entender o que é dentro de mim. Eu quero perceber porque eu estou tão agitado, as minhas reações. Eu quero entender o que está acontecendo, Senhor. Eu não estou sabendo lidar com isso. Está sendo muito pesada essa prova. E aí você vai orando ao Senhor. E aí nós conseguimos escutar nosso próprio coração e viver um tempo de autoconhecimento também. Onde você vai falar assim, puxa vida, eu aprendi algo de mim mesmo. Mas você aprendeu, irmãos, porque você calou-se. O silêncio vai revelar. Fica mais silêncio, você vê como você vai ouvir a voz aí do coração. O silêncio discerne também. Acima de tudo, é no silêncio que nós discernimos a soberana vontade de Deus para as nossas vidas. Como você vai escutar a voz de Deus, irmãos, no meio de tanto barulho? Como você imagina que é a voz de Deus? Deus vai gritar? Está gritando? Irmãos, é aquele sussurro suave. E Deus sempre está falando. Em Provérbios 1, vai dizer que a sabedoria está nas praças. Sempre ali chamando os touros para a sabedoria. Isso continua nos dias de hoje. A voz do Senhor, conforme nós lemos na abertura do culto, continua a dizer. Deus está ali, buscando falar comigo e com você. Pode ser, como Jesus mesmo vai falar, no texto que a Evinha cita também, da natureza, né? Deus cuida dos passarinhos, Jesus vai dizer. Mas só vai prestar atenção no passarinho quem está em silêncio olhando para o céu. A pessoa não está agitada com as coisas, a pessoa está olhando para o céu. Quanto tempo Jesus ali, irmãos, ele está chamando todo mundo daquela multidão para olhar para o céu. Você já olhou para o céu? E você fica ali olhando, olha, hoje os céus vão tentar ir mais rápido. Olha aquela nuvem ali, ó, parece tal coisa, olha esse exercício já, parece tal coisa. Por quê, irmãos? Acabou o coração, está olhando para o céu. E nessa a gente consegue discernir a voz de Deus. Está você aqui, a palavra de Deus, você abriu, está ali, Deus fala comigo, e de repente aquele versículo que você nunca tinha percebido, cai bem no seu coração. Por quê, irmãos? Você está ali buscando discernir a vontade de Deus, e é o que Abraão está buscando. Abraão está dizendo assim, Deus fala comigo, é isso mesmo que
Senhor, aquilo que eu ouvi lá, ali na minha casa, foi o Senhor mesmo? Não é da minha carne, Senhor, confirma. E ele vai conversando, ouvindo a voz de Deus, vai fortalecendo a fé dele. É isso que Abraão está fazendo. E aqui, irmãos, ele passa então a ficar apto para escutar a doce, mansa e delicada voz de Deus. Abraão precisou silenciar sua própria dor para ouvir o Senhor bradar-se. Mesmo ali naquele momento do sacrifício, ele precisou calar, silenciar a dor para ouvir a voz de Deus. Então, em nome de Jesus, eis-me aqui a prontidão para ouvir, seja pronto. Quantas pessoas na tua casa estão precisando de você, de repente, ouvi-la e falar, eis-me aqui? Não é isso que Abraão fez? Pai, eis-me aqui. Às vezes, irmãos, filho está clamando, às vezes esposa está clamando, às vezes pai está clamando, filho está clamando, enfim, irmãos, irmão está clamando. Mas para saber, irmãos, a gente tem que estar atento, ouvir, estar apto para ouvir. Mas às vezes precisamos também silenciar outras vozes. Terceira questão, o diálogo aqui no caminho, conversas que curam e o espaço para o perdão. Porque, irmãos, é vida. Há tempo para falar, mas nessa questão aqui, irmãos, há também uma vida ocorrendo. E aí Jesus vai dizer em Lucas 17, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra vocês 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Irmãos, para a pessoa voltar 7 vezes para te pedir perdão, porque ela está caminhando contigo. E ela teve a paixão de errar 7 vezes. Não é aquela questão mesmo assim, é a mesma questão assim de família. É o filho que comete o erro de manhã, comete o erro à tarde, é comete à noite, é o pai que faz de manhã, é a esposa. Irmãos, é vida. A vida está acontecendo dentro da casa, né? E aí ocorrem falhas, ocorrem situações onde o Senhor nos chama para algo muito bacana. Olha, precisa ter conversa que cura, mas tem que ter espaço para o perdão. Minha pergunta realmente para nós é: tem espaço para perdão nas nossas casas? E aqui nós precisamos ter então nesse diálogo do caminho, a gente precisa ter as conversas íntimas do coração. Tem que ter, irmãos, aquelas conversas gostosas. É aquela questão que a gente acabou de ler no texto, Pai. Aí você está lá para ouvir. Irmãos, e aqui as conversas íntimas, nem todas, a maioria das conversas que nós vamos ter, irmãos, são conversas supérfluas, mas elas são deliciosas também. É gostoso, aí o filho vai comentar, ou a filha vai comentar, irmão, uma bênção, uma bênção. Eu tenho um filho que comenta bastante. Vocês têm filho que comenta bastante? Fica do lado do Lucas para você ver. Aí ele vai lá e ele fala, olha, pai, é melhor a gente assistir o filme do Homem-Aranha. Ele falou, irmão, porque eu não estou aguentando mais para dar os spoilers. E ele dá mesmo, ele entrega, né? E a gente precisou lá assistir. É a questão de estar atento para a Gabi. Olha, porque o Lucas vai falar mais. Gabi nesse sentido ela fala menos, mas irmãos, ambos precisam. E aqui as conversas tanto íntimas, muito legais, aquelas que falam, poxa, que bacana, compartilhou algo importante comigo, mas também aquelas conversas, irmãos, as conversas do dia a dia, que também são deliciosas, e as duas precisam ter, é no caminho diário, então, que nós criamos memórias eternas, irmãos, são aquelas conversas da mesa, são aqueles passeios gostosos, são as situações da vida, são as memórias. E quantas memórias você tem? E quantas memórias você criou com os seus pais, criou com os seus irmãos, está criando com a sua família, e isso é sensacional, e é bênção. É nesse momento das conversas íntimas que nós compartilhamos histórias e também dividimos os fardos mais pesados também. Tem um detalhe que eu gosto muito desse texto. Você viu que há um certo momento no texto, Abraão pega as cargas e coloca sobre Isaac. Ele olhou e falou assim, filhão, não é por nada, mas papai já tem uma certa idade, e agora você vai carregar isso aqui, menino. Você está no vida, está começando a vida, né? Coluna em dia, tudo em dia, e ele coloca em cima. Isso, irmãos, nos ensina que ninguém precisa ser super-homem dentro de casa. Ninguém, irmão, pode ser pai, pode ser mãe, não é por causa disso que tem todas as respostas. Nós precisamos aprender a dividir. A vida se torna mais simples quando nós dividimos, e precisa ser dividido. E aqui temos então um legado
cotidiano. Quando dividimos então os encargos, ensinamos nossos amados, nossa família, sobre responsabilidade, trabalho e estudo. Nós estamos ali dividindo, é a vida, irmão, sendo compartilhada, as histórias sendo compartilhadas, e nessa jornada do cotidiano, discipulamos uns aos outros no caminho do Senhor. Há momentos, irmãos, que nós podemos literalmente abrir a Bíblia em casa, certo? E aí fica muito evidente, né? Tempo agora de discipular, vamos abrir, vamos fazer um culto doméstico, amém. Mas os nossos filhos, irmãos, estão olhando para nós, os nossos familiares estão olhando para nós em outros momentos. Não é só no momento que nós abrimos a Bíblia, aí nós estamos discipulando. Nós estamos discipulando, irmãos, o tempo todo, nós querendo ou não, em todos os lugares. Eu acho que foi Lutero que vai dizer o seguinte, irmãos: pregue em todo tempo, se necessário, use palavras. O que ele está dizendo? Irmãos, é no dia a dia. Não necessariamente vai usar a palavra. A questão é tão assim, irmãos, que lá em 1 Pedro vai dizer o seguinte: Pedro vai dizer para as mulheres: ganhe o seu marido em silêncio. Irmãos, olha, nessa jornada de mais de 40 anos de evangelho, eu não vi nenhuma mulher ainda praticar isso dessa forma. Porque ela tem uma tendência do quê? Eu vou abrir a cabeça do homem, vou forçar a conversão. Mas Pedro dá dica, porque a Pedro está falando o quê? Querida, segure-se. Olha só, amigo, segure-se em sua atitude. Ele vai perceber que você é de Deus. E é isso, irmãos, que nós temos que aprender. E é óbvio que ali, irmãos, quando cada vez, né, irmãos, no dia a dia, meus filhos estão vendo lá a gente pagando imposto, pagando as contas, vão discipulando. Não precisou nem abrir a Bíblia, eles estão aprendendo o quê? Olha, temos que ser honestos. Cada vez, irmãos, que eu levo uma buzinada, um xingamento, e eu estou ali no carro com as crianças e, glória, não. Eles estão aprendendo o quê? Não devo brigar com criança. Então, às vezes, irmãos, esse aqui também é o que está acontecendo aqui no legado cotidiano. Irmãos, Isaac está sendo discipulado. No pior momento, depois Isaac vai entender, e ficou na mente dele, no pior momento do meu pai agiu assim, agiu assim. E essas lições ficam, irmãos, e eu e você precisamos então também esse ligado no dia a dia. Agora, existem as imperfeições, não se iluda, nessa caminhada familiar haverá falhas, e eu gosto muito. Por exemplo, Abraão, irmãos, ele falhou. É um homem que lá no começo da jornada dele, ele vai falhar ao mentir, dizendo que Sara era irmã dele para tentar fugir da morte. E ele falha, e ele vai sendo ali, irmãos, corrigido pelo Senhor. Todos nós, irmãos, temos falhas e situações da qual nós precisamos ainda aprender e crescer. Agora, eu e você, irmãos, nessa jornada nós podemos ferir e somos feridos. Abraão não era um pai perfeito, Isaac não era um filho perfeito. Agora, há perdão? Há perdão na nossa casa? Podemos ser nós mesmos? Ou nós precisamos sempre estar ali com uma máscara de bonzinho? Dependendo do ambiente, irmão, sem querer a gente força nossos filhos, ou quem quer que seja, a ser algo que nós somos, não é? E a gente acaba ali, não acaba ninguém sendo tratado. Todo mundo pega a máscara e todo mundo faz de conta e finge ser algo que ainda não é. Entende o que eu quero passar? Não é essa a proposta bíblica. A proposta bíblica é, irmãos, tem que ter essas conversas do dia a dia que vai trazer cura, vai ter que ter perdão, tem que ter um mover de Deus na nossa casa, tem que ter um espaço para dizer, olha, a mamãe não é perfeita, papai não é perfeito, do filho dizer, eu não sou perfeito. Imagina, irmãos, há uma questão mesmo, que eu tomei bastante cuidado. Imagina, eu pego meus filhos e faço o seguinte: vocês são filhos de pastor. Imagina o peso para uma criança. E tentemos o máximo blindá-los em tudo. Tanto que quando eles eram mais crianças, na outra igreja, eu brincava, falava assim, ó, pessoal, olha, toma cuidado com as crianças, porque tinha uma área lá que eles não podiam correr, mas é uma área bem no alto, né? E eu tinha muito medo, inclusive. E eu falava, irmão, só estou dando um toque, mas eu sinto o meu filho e a minha filha serão os primeiros a correr, e era verdade, não era profético, era verdade. Mas o que eu estava dizendo ali, irmãos? Olha, eu estou colocando meus filhos numa posição de que, olha, enquanto os seus filhos estão correndo, os meus filhos no término do culto vão abrir a Bíblia e vão ficar ali louvando e só continuando. Não, mas eram crianças, eles iam correr. Então presta muito atenção
nessa realidade das imperfeições. Parem de cobrar a perfeição, irmãos, que não existe. A cultura, então, do perdão, o que sustenta uma família caminhando junta, não é a ausência de erros, mas a presença do Evangelho através do perdão. É realmente como a gente vê que realmente entrou salvação na casa. Tem espaço para o perdão. Sem perder, a caminhada para e a comunicação morre. Aí morre, vamos ficar tudo chateado. Então, romper o silêncio significa decidir perdoar e pedir perdão. Bora fazer isso. Você vai ver como fácil, você vê como muita gente se converte na sua casa, como os lares são transformados. E quarto, irmãos, adorando juntos com aqueles que amamos, edificando altares de obediência e de obediência. Olha o que vai dizer versículo 5. Eu, rapaz, vamos até lá, depois de adorar, voltaremos. Adorar juntos, então, irmãos. Depois de adorar, voltaremos. Abraão fala isso para os servos. Fiquem aqui, eu, rapaz, vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos, adorando juntos com aqueles que amamos. Vejam a convicção de Abraão. Ele diz: depois de adorar, voltaremos. Ele insere o filho na adoração, inclusive. Ele não fala, irmãos, olha, depois de eu sacrificar o garoto, eu volto. Não. Ele tinha muita fé que haveria o livramento do Senhor. No livro de Hebreus, irmãos, no capítulo 11, relata isso. O autor de Hebreus vai dizer assim: Abraão era um homem de tanta fé que ele tinha certeza que viria esse livramento. E mesmo se caso a criança morresse, ele tinha fé que o Senhor era poderoso para ressuscitar. Por que Abraão, irmãos, fala essa frase? Porque no tempo correto, ele ficou em silêncio, ouvindo a voz de Deus. Nesse momento do texto, Abraão tem muita convicção que haverá um livramento. Ele não viu, ele preparou-se para esse momento, irmãos. Ele cresceu na fé. Ele está pronto para o momento mais importante dessa jornada bíblica que ele está vivendo. E eu e você também precisamos estar prontos. No momento auge, irmãos, às vezes nós chegamos muito cansados e nós chegamos muito abatidos. E na hora que é para você viver um milagre, você está ali, eu não creio mais. Abraão não chega assim. Abraão chega, irmãos, nesse momento da caminhada forte. E eu e você precisamos chegar também no auge do nosso milagre, naquele momento ápice da vida, onde vai requerer fé, e a gente tem que ter essa fé para entregar em nome de Jesus, senão as situações da vida nos vencem. No mundo a gente vence pela fé, o justo viverá pela fé, é andar sim nas promessas, é crer, é andar na palavra, é orar na palavra, é crer no mover do Senhor. Agora, sobre essa questão que ele vai dizer, irmãos, eu e a criança nós vamos lá adorar e depois voltaremos. Aqui tem uma questão que eu acho sensacional. O maior privilégio que podemos ter nessa vida não é dar aos nossos filhos uma herança financeira, um diploma renomado, mas adorarmos a Deus juntos com eles. Irmãos, sobre isso eu quero compartilhar. Essa alegria eu tenho tido. Por quê? Porque as crianças vêm também a Maju. E todo mundo aqui, irmão, que alegria, vocês estão juntos. Eu sei, irmãos, que os nossos filhos, eles podem de repente fazer parte de uma outra igreja. Mas eu digo para você, de quem acompanhou a própria mãe até casar na igreja. Irmãos, que gostoso. Eu cresci nesses bancos, irmãos, lá da minha mãe, ali. E ali crescendo, ouvindo, aprendendo, juntos. Irmãos, como isso é importante. Então, em nome de Jesus, ensine e é junto que adoramos. Não é somente falar, sabe, para o filho, vai lá, filho, eu deixo você lá na porta, olha, tudo bem, eu não proíbo. Não, você está mostrando realmente o caminho, você está deixando muito claro, o caminho é esse. E Abraão está ali junto com o filho. Uma outra questão que nós aprendemos também, irmãos, adore juntos, mas profetize também na crise. Haverá crise, haverá momentos difíceis. Agora, o que Abraão está dizendo nesse versículo, eu creio, é nos momentos de adoração coletiva dentro do lar, que nós profetizamos a provisão do Senhor e edificamos a fé dos outros. Dá uma olhada no verso 8 ali, irmãos. No verso 8 a criança pergunta, da onde virá? Da onde vai vir? Olha, eu estou vendo o pai, eu estou vendo você, pai, você está trazendo tudo para o sacrifício, está tudo certo, mas cadê o cordeiro? E mesmo nesse momento, Abraão protege o coração do filho, dizendo, filho,
Senhor proverá. Não tenho uma resposta ainda, não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor proverá. O Senhor vai trazer livramento em nome de Jesus. Quando a sua casa, irmão, se torna esse altar, os seus filhos aprendem a ver Deus não como uma teoria de domingo. Amém, no domingo eu bato um ponto lá na igreja, não, mas vem como uma realidade de todas as horas. Ali, irmãos, no dia a dia, está vendo o pai orar, está vendo a mãe orar, está vendo a realidade ali do Evangelho, está vendo como se comporta na crise, está vendo como se comporta quando tem problema com o vizinho, como se comporta na empresa, enfim, está vendo a vida, ele está aprendendo que nos momentos difíceis a gente busca a Deus. Essa é a lição, essa é a herança, irmãos. Ensinar os filhos a viver momentos bons, irmão, tudo o pai consegue, entre aspas. Mas tem que ensinar nos momentos maus, como se comportar no momento mau, no momento da crise. E é isso que Abraão está ensinando. A adoração conjunta quebra esse silêncio destrutivo e torna a família indestrutível. Sabe esse silêncio às vezes dentro da casa, não cada um está distante na fé, não. Juntos, quando a família ora juntos, compartilha juntos, irmãos, está ali vivendo o sobrenatural e torna a família forte. E é isso que devemos buscar. E existe aqui uma voz que canceladora, e essa voz canceladora, ela vem dos céus. Não é uma voz humana, é uma voz que vem do Senhor. Quando a gente constrói esses altares de obediência dentro de casa, passamos a ter ouvidos atentos à voz do Senhor. Abraão falou com o filho e ele permanece ali atento. Era o momento que ele sabia, agora é o momento do sacrifício. Cheguei no lugar onde o Senhor indicou. E aí ele pega, e quando ele vai fazer aquele movimento, irmãos, do sacrifício, ouve a voz dos céus. Esse anjo com letra maiúscula realmente aí representa Jesus. E aí dizendo, olha, é uma teofania, olha que termo bonito. Olha, pode parar. Abraão, para. Eu sei que agora você é uma pessoa que está disposta a me obedecer totalmente, porque você não negou o seu único filho. Uma voz que cancela a dor, a voz do Senhor, essa voz divina que ultrapassa a nossa angústia, rompe o choro e traz o livramento misericordioso. Versículo 11, toda essa voz do Senhor, que vai entrar aí na sua casa e vai falar, filho, fique em paz. Há também esses olhos abertos para a provisão. Na caminhada, ensine seus filhos a esperar pela provisão do Senhor. Verso 18. De onde vai vir? O Senhor proverá. No monte do Senhor haverá provisão. Quando você está ali buscando, sempre haverá provisão. E nós temos que estar então ensinando nessa caminhada os nossos filhos a esperar. Agora, irmão, se nós não esperamos enquanto pais, enquanto crentes, vou colocar aqui para ficar melhor. Irmãos, nós aqui crentes, se o nosso dia mal a gente não espera a provisão, como esperar então que aquela pessoa incrédula na tua casa tenha fé? Quem tem que ter fé? Você é o crente, você é a pessoa que se converteu, você tem que ter essa postura diferente no teu lar, você tem que se levantar como essa muralha de oração, esse fundamento de oração na sua casa, essa coluna de oração na sua casa. Você, meu irmão, tem que se levantar e falar, haverá provisão sim do Senhor, em nome de Jesus. E aqui ele está ensinando os familiares. No momento ali de incredulidade, irmão, você tem que ser essa voz. Eu acho que eu já contei, mas eu vou reforçar. Irmãos, no momento da crise familiar da minha casa, eu era adolescente, e eu já estava muito cansado, meu pai tinha saído de casa, meu pai estava envolvido em bebida, enfim, já fazia um tempo, a gente não tinha muita notícia. E eu ali já estava naquele conselho bem carnal para minha mãe. Mãe, para! E aí minha mãe virou e falou assim, filho, de familiar, nós não desistimos. A minha mãe, nós podia ter falado muita coisa ali, não? Mas ela vira e fala assim, familiar, a gente não desiste. O que ela estava gerando no meu coração? Filho, nunca desista da sua família. Seu casamento pode estar péssimo. Não desista. Não desista. Situação pode estar tudo sábio, olha, parece que está tudo caindo. Não desista. É isso que ela estava ensinando. E ali, com
uma pessoa mais madura na fé, e era mesmo, ela estava me ensinando ali, filho, não é assim o comportamento, nós seguimos a Deus. Ela se levanta com essa voz profética, essa voz mais forte de oração, e se posicionou ali e falou ali eu ali nos meus autos, eu acho que eu devia ter uns 17 anos, filho, não é assim que nós vamos se comportar aqui nessa casa, nós vamos crer. E você tem que se levantar também na sua casa, dessa forma. Ou aqui nós cremos no poder de Deus. No poder de Deus. Porque quando vem essa voz que cura, essa voz do Senhor, nós precisamos ficar atentos para essa provisão. Nesses momentos, irmãos, onde nós temos essa entrega total, como Abraão fez, Senhor, eu confio em Ti, agora está nas Tuas mãos. Chegou no momento ali, Abraão precisou confiar plenamente, irmãos. O que ele ia fazer se não confiar? O que ele podia fazer? Confiar. Agora eu creio, o Senhor vai surgir. E surgiu realmente essa voz do Senhor, que confortou Abraão, que curou as feridas, que vem e traz cura na nossa comunicação e nos faz erguer os olhos para enxergar o Cordeiro da provisão, verso 13. Aí ele olha, lá tem um cordeiro, filho, vamos lá pegar. Ele conseguiu enxergar a provisão. Meu irmão, eu digo para ti, às vezes a provisão já está ali, dá para você ver, e você não está conseguindo ver, porque o inimigo te cegou, e o inimigo está cegando, e a gente está ali envolto nos nossos próprios sentimentos, nas nossas próprias amarguras, nas nossas revoltas, e a gente não está conseguindo enxergar. Às vezes, irmãos, você não está conseguindo enxergar, porque tem um monte de gente palpitando na tua vida. Olha para lá, olha para cá, é isso, aquilo outro, e você está olhando para tudo que é lado, menos para o lado que deveria olhar. Abraão conseguiu enxergar que está ele e o filho dele somente nesse momento, e ele consegue ver. Imagina se tivesse mais gente, tantos palpites, tantas situações, irmãos. Então vigie em nome de Jesus. Romper com o silêncio significa então adorar o Senhor juntos nos nossos olhares. É junto que a gente adora. Agora, para pensar, irmãos, e agir, e os dois caminharam juntos. Como anda essa realidade dentro da nossa casa? E os dois caminharam juntos. E eu e você, nós precisamos ter essa nova realidade dentro da nossa casa. E para isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E dentro de tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite, eu gostaria que você orasse ao Senhor. Como anda essa caminhada? Está conectado ou está distante? Como está? E eu gostaria de te convidar a estar agora colocando a sua família no altar de Deus, estar colocando o teu casamento no altar de Deus, estar se colocando como marido, como esposa, como filho, como filha, em nome de Jesus. Porque, irmãos, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da misericórdia. Talvez seja passando por dificuldades, por provas difíceis, mas agora é tempo, irmãos, em nome de Jesus, de se conectar no Senhor, de ouvir a voz de Deus, de estar caminhando na mesma direção, em nome de Jesus, de estar ali pronto para ouvir, de estar verdadeiramente ali, irmãos, tendo espaço para o perdão, mas também edificando altares de obediência lá na sua casa. Ore ao Senhor, Deus é fiel, Deus é poderoso.